Galera, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, gente, sobre como é a estrutura desse vírus, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de vírus que a gente encontra e a gente vai falar especificamente sobre o corona, né? Como ele vai infectar o hospedeiro, tá? Então, no primeiro slide que eu trouxe para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de vírus existentes. Então, eu começo com essa pergunta, né? O vírus, ele é um ser vivo? Então, hum, dentro da ciência, esse é um assunto bem discutido, né? É um assunto que os pesquisadores ainda pesquisam bastante, né? Então, por um lado, pesquisadores dizem que sim, os vírus são seres vivos, porque eles participam de processos evolutivos, né? Se o vírus ele está aqui, né? Se temos diferentes tipos de vírus que usam diferentes mecanismos para infectar o seu hospedeiro, pesquisadores dizem sim, eles são seres vivos, né? Pois eles estão aqui até hoje. Só que por outro lado, tem uma questão. O vírus ele é um ser acelular e é importante a gente entender que o vírus ele não tem metabolismo, tá? O vírus ele não tem o seu metabolismo próprio. Então, quando eu dou aula de célula, né, para os meus alunos, eles percebem que a célula ela tem um metabolismo. Deixa eu ver aqui, acho que alguém está com o microfone ligado, né? Já pedi para alguém, o pessoal que tiver com o microfone ligado, só para desligar, para ficar melhor aí para a gente. Obrigado, viu? Senão eu não consigo me concentrar aqui. Então, nós temos uma discussão na ciência, né? São seres vivos? Não são, né? Os pesquisadores que dizem que o vírus não é um ser vivo, eles dizem que ele não tem um metabolismo. Então, nossas células e as células de todos os seres vivos, elas têm um metabolismo. Então, elas têm organelas trabalhando, elas têm proteínas e estruturas sendo feitas ali dentro daquela célula. A célula ela tem estruturas que estão sendo secretadas. Então a célula ela tem um metabolismo, né? E o vírus ele necessita desse metabolismo da célula para poder sobreviver. Então o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não consegue sobreviver fora de uma célula, tá? Então nós temos esse debate aí na ciência. Então aqui a gente trouxe vários tipos de vírus para a gente entender, né? Vírus que tem diferentes mecanismos para infectar o seu hospedeiro, né? A gente colocou o HIV, que é um vírus sexualmente transmissível, hepatite, que é transmitida de várias formas, né? Pelo sangue, por exemplo, o ebola, que é um vírus muito com uma alta taxa de mortalidade, né? E uma alta taxa de transmissão também, porque ele é transmitido em contato direto, por exemplo. O influenza, que é o vírus da gripe, né, que tem outros tipos também, é transmitido através do ar, né? O bacteriófago, que é um vírus que infecta especificamente bactérias. Então, a gente vê que os vírus têm diferentes mecanismos de infecção, tá? Aí, pode passar, por gentileza. Aqui foi só um geralzão para a gente entender se o vírus é ou não um ser vivo, como ele é classificado aí. Agora, a estrutura básica do coronavírus, né, ele tem este nome, né, por causa da sua anatomia, né? Então, os pesquisadores entenderam que o coronavírus ele tem um formato de coroa, tá? A gente vai falar sobre algumas proteínas dele, né, mas saibam que, né, como já está sendo divulgado, né, é o formato de coroa. Então, o coronavírus ele é uma família, tá? Nós temos a família do coronavírus e dentro dessa família, né, quem já teve aula comigo sabe, né, que todos os seres desse planeta, né, nós seres humanos temos a mania de classificar, né? A gente classifica tudo. E os vírus eles não são diferentes. Os seres humanos, né, os pesquisadores, eles classificaram esses vírus, né, em grupos para a gente conseguir estudar melhor esses vírus. Então nós temos a família do coronavírus e temos gêneros, né? Essa família é dividida em gêneros. Nós temos 4 gêneros, né? Aqui nós temos 2.
o alfa-coronavírus e o beta-coronavírus. Então, apenas o gênero beta-coronavírus, ele tem a capacidade de infectar o ser humano, tá? Isso é muito importante a gente entender, né? Em meio a esse cenário que a gente vê notícias, né, de diversos meios de comunicação aí, né? O alfa-coronavírus, ele vai infectar gatos e cachorros. Então, dentro do gênero alfa-coronavírus, nós temos espécies, tá? Família, gênero e espécie, né? Essa é a sequência. Então, dentro do gênero alfa-coronavírus, nós temos duas espécies. Uma espécie que vai atacar o doguinho, os cachorros, e outra espécie que vai atacar os gatos. No caso do cachorro, é a gastroenterite, né, que vai causar diarreias e vômitos. E no caso do gato, é a peritonite infecciosa felina. E é importante, né, a gente entender que os alfa-coronavírus, eles não são transmissíveis ao homem, tá? E para a gente prevenir essa doença nos nossos pets, temos uma vacina, né? Vacina V8 e a vacina V10. Então, se a gente for olhar atrás da vacina, lá está escrito que ela previne contra o coronavírus. Só que o que está acontecendo muito? Pessoas querendo até partindo para querer tomar uma vacina de cachorro, por exemplo, né? Então, isso não é recomendado. É importante a gente falar isso, né? Que Não façam isso, gente. embora esteja escrito para coronavírus, não é o coronavírus. O coronavírus, ele é uma família, tá? Essa é a biologia do corona, ele é uma família. Então, não vão nessa. E nós temos os beta-coronavírus, esse gênero, né, que é dividido nessas três espécies aqui, que a gente já ouviu bastante falar por aí, né? O MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi identificado em 2012, né, que teve uma incidência maior nos países do Oriente Médio. Então, esses três, eles vão infectar o ser humano, né? O SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, né, que ela foi identificada em 2002, também na China, e o Covid-19, né, igual o professor disse, né, 19, por causa do ano em que ele foi descoberto. Então, é o seguinte, a doença é o Covid-19, né, da espécie SARS-CoV-2. Né? Então, tudo isso que eu falei para vocês é a classificação do vírus, né? Ele está em um grupo específico. E nesse slide é importante a gente saber a diferença dos alfa e dos beta, tá bom? Mais ou menos isso. Agora, a gente vai entender um pouco sobre as proteínas do coronavírus, tá? O coronavírus, o seu material genético é feito de RNA, tá? E dentro do material genético, nós temos o seu genoma, né? Nós temos os genes que compõem esse RNA. Então, o RNA do coronavírus, ele é composto por 30 mil letrinhas, 30 mil bases nitrogenadas, né? E essas bases nitrogenadas, para quem teve aula com a gente aí, né, nos sábados, né, nós vimos a fabricação de proteínas, né? Essas bases nitrogenadas fabricam proteínas, né? Então, o coronavírus, os pesquisadores conseguiram identificar 29 proteínas, né, no coronavírus. E essas proteínas, elas compõem todo o vírus, né? E ajudam o vírus no processo de infecção aí. Então, a gente vai falar sobre as proteínas estruturais, tá? A proteína número 1 é a proteína mais famosa aí, né? Que a gente ouve falar sobre o coronavírus, que é a glicoproteína spike. Então, ela que dá esse formato de coroa aí, né? Para o coronavírus. E essa proteína, ela que vai se ligar ao receptor da nossa célula, né? Então, ela é uma proteína que vai se ligar ao receptor da célula, né, para que comece a ser feita a infecção. Então, nós temos algumas outras proteínas estruturais aí, né? A proteína E, né, que é uma proteína que ela está no envelope do vírus, então ela é uma proteína externa, né? O coronavírus, ele é um vírus envelopado. Tá? Nós temos vírus que não são envelopados. No caso dessa família do coronavírus, eles são vírus envelopados.
tá? E essa proteína E, ela vai compor um envelope desse vírus. Nós temos a proteína, a M, né? Que ela está inserida na bicamada lipídica do vírus, né? E ela também tem a função estrutural, tá? E ela também participa da replicação do vírus, tá? Nós temos uma proteína que é mais interna, né? Nós temos proteínas mais externas e uma proteína mais interna, que é a proteína N, que ela funciona como uma capa envolvendo o material genético do vírus. Então, ela protege o RNA do vírus, né? Então, o vírus ele é bastante inteligente, né? Ele tem proteínas que facilitam a sua entrada dentro da célula. Então, a gente percebe que ele tem diferentes mecanismos aí, né? Proteínas para se fixar no receptor, proteínas para proteger o DNA, o RNA, desculpa. Nós temos vírus de DNA, tá? Só que esse vírus é um vírus de RNA. Nós temos proteínas estruturais do vírus, tá? Cada uma com o seu devido papel. Então, pode passar por gentileza. Obrigado. Aqui a gente tem imagens, né, de microscopia bem interessantes, né, feitos pelo Instituto Oswaldo Cruz. Nós temos imagens de microscopia mostrando como acontece essa infecção do coronavírus, tá, na célula hospedeira. Então, vamos observar aqui cada uma dessas etapas aí. A primeira etapa, nós vemos pontos escuros, né, que são as partículas do vírus, aqui na membrana da célula, tá? A gente consegue ver ele se fixando. Quando ele está se fixando, ele já está usando a sua proteína S, né, para se fixar ali na membrana da célula. Agora, na imagem 2, né, a gente está vendo uma imagem mais aproximada e o vírus ele começando a se infiltrar na membrana da célula, né, usando o receptor como meio de entrada, né, uma porta de entrada para a célula. É o receptor que a gente tem na membrana da célula. E agora a parte 3 é mais um detalhezinho, né, que mostra as partículas virais no interior da célula. Então eles conseguiram registrar em microscopia eletrônica todo esse processo, né, que a gente está explicando para vocês. E no próximo slide eu vou explicar mais ou menos assim, né, como acontece esse processo de infecção. Então, a primeira coisa que vai acontecer, gente, é o coronavírus entrar pelas nossas mucosas, né, que são as portas de entrada aí as portas de entrada para o coronavírus. Então, ao entrar nas nossas mucosas, esse vírus ele vai se instalar no nosso sistema respiratório, tá? No sistema respiratório superior. Então, ele é um vírus que ele consegue se dispersar muito rápido, né? E ele fica aqui no nosso sistema respiratório superior e isso facilita a sua dispersão também, né? E então acontece o seguinte, essa proteína S, ela vai se fixar nas nossas células aqui da mucosa, do fundo do nariz, né, e do fundo da garganta, do nosso sistema respiratório superior, após, né, entrar pelas nossas mucosas ou ser ingeridas, né? E então é o seguinte, esse vírus ele é um vírus de RNA. Então, o vírus ele vai entrar dentro da nossa célula e como a gente disse lá no primeiro slide, o vírus ele não é um ser vivo, né? Tem essa discussão, mas ele não possui um metabolismo. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa utilizar do maquinário celular, né? Utilizar das organelas celulares, né? Quem teve aula comigo sabe, né? Que a célula tem as suas diversas organelas, né? Então, ela vai utilizar as organelas da célula para produzir mais vírus, né? Para produzir proteínas. Então, quem que é o cara que produz proteína dentro da célula, né? Que eu explico para minha galerinha aí. É o ribossomo. Então, o ribossomo ele vai produzir, ele vai ser enganado, né? E ele vai produzir proteínas do vírus. Então, ele vai produzir a proteína S, a spike, ele vai produzir proteínas estruturais, vai produzir proteínas que não são estruturais do vírus. Então, o vírus ele vai enganar a nossa célula para a nossa célula trabalhar para o vírus, tá? E cada célula ela é capaz de produzir de 10 a 100 mil cópias do mesmo vírus, tá? Então,
o nosso corpo ele fica fica cheio de coronavírus, né? Porque cada célula consegue produzir até 100 mil cópias. E o nosso corpo, pessoal, para terminar esse slide aqui, ele vai produzir uma reação, tá? Uma reação contra esse vírus, né? Ele vai ver que está acontecendo algo estranho, né, no nosso corpo, ele vai produzir uma reação, né? Que a gente colocou aqui no slide. Que a primeira coisa, que são duas coisas, né? A febre, né? O nosso corpo ele vai aumentar a temperatura porque o nosso corpo a febre ela é um mecanismo de defesa. Então nosso corpo pensa, vou aumentar a temperatura para conseguir eliminar esse agente invasor, né? E uma outra coisa que acontece é a inflamação, né? A gente vai falar do processo inflamatório, né? Mas quando o corpo percebe que está acontecendo algo errado, ele aumenta a temperatura do corpo e ele começa esse processo inflamatório, tá? E depois que o vírus ele usou esse maquinário celular, ele vai sair da célula, né? Ele vai sair da célula, infectar outras células e usar o seu maquinário celular, tá? Então, essa é o caminho básico aí que o coronavírus vai fazer nas nossas células.